por esse momento precioso que o Senhor nos reúne na tua casa, Senhor. Louvamos o teu nome por mais essa semana que o Senhor nos concedeu. Esse momento maravilhoso, Senhor. Estamos aqui em comunhão. Eu te agradeço, Senhor, pelo estudo de crianças, pela vida de cada uma delas que esteve aqui, com a professora Marcinha. Ó Deus, que tudo que tem sido ensinado para eles, que eles possam assimilar e que não se esqueçam, não se desviem, Senhor. Guarda a mente e o coração dos nossos pequeninos, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a partir deste momento, em igreja, estejamos unidos no Seu Espírito, possamos aprender de Ti, Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração, de maneira que encontremos o tão necessário descanso para as nossas almas. Livra-nos, Senhor, das preocupações que muitas vezes nos perseguem. Nos dá a paz que excede o entendimento. Nós possamos receber de Ti, Senhor, não somente o conhecimento, mas um coração desejoso para pôr esse conhecimento em prática. Mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade. Te pedimos que o Senhor nos auxilie em tudo, pois vivemos o dia a dia na consciência, Senhor, tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista prático, e sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Nada podemos fazer a parte da Tua graça. Por isso nos ajuda nesse processo, Senhor, de conhecer e prosseguir em conhecê-lo, nesse relacionamento que devemos ter cada vez mais íntimo com o Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 6, nosso grande desafio nessa noite é concluir esse capítulo 6 de Gálatas, uma vez que nos dispomos a estudar esse capítulo, esse livro de Gálatas, com um propósito muito claro de entendermos a exclusão da grande maioria dos evangélicos professos do reino dos céus. Então, a grande maioria das pessoas que acreditam que vão para o céu são expectativas extremamente equivocadas, uma vez que essas expectativas não se fundamentam naquilo que a palavra de Deus ensina. Mas ainda assim, né, nós assistimos todos os dias com intensa tristeza o movimento evangélico moderno, né, para ficar mais claro, produzindo esse tipo de fruto, né, as pessoas acreditarem que são salvas sem nunca experimentarem, né, a maravilhosa dádiva da salvação pelo Senhor. Por isso, quando nós lemos, e antes mesmo de abrir e iniciar a exposição em Gálatas 6, eu convido vocês a mostrar o que nos impulsionou em Mateus 7, o que nos impulsionou a nos dirigirmos ao livro de Gálatas. Senhor Jesus, no capítulo 7 de Mateus, esperamos que pela graça possamos dar continuidade e concluirmos a exposição do Sermão do Monte, muito em breve, talvez até no próximo domingo, se o Senhor nos permitir. Mas aqui no versículo 21 do capítulo 7 de Mateus, o Senhor diz de maneira muito clara: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então o que nós entendemos disso? Nós devemos entender o que está claro. Por mais que a gente não queira, está claro aqui. E é a mesma coisa que uma pessoa, quando está vendo alguma coisa, e diz: eu não quero nem ver,
Ela sabe que está ali e ela não quer ver. Então imagine que fosse uma pessoa que tem medo de sangue e não gosta de ver cenas, né, de alguém machucado, para você ver que alguém foi atropelado, alguém se machucou, e você tapa os olhos, você sabe o que está acontecendo ali, mas você não quer ver porque de repente você não se acha preparado para ver esse tipo de cena. Mas você sabe o que está acontecendo ali, a mesma coisa que está aqui no texto. Então, Jesus está dizendo de maneira clara, né? Eu não gosto de usar essa palavra, é uma palavra que a gente usa no português normal, né, do dia a dia, mas indubitavelmente, né, para acrescentar no seu vocabulário, sem deixar dúvidas, que não é todo mundo que diz que tem comunhão com o Senhor que de fato tem. Isso deveria ser para o cristão verdadeiro assustador. É por isso que eu digo para vocês que eu costumo não entender o comportamento de algumas pessoas que têm medo do diabo e não têm medo desse versículo. Então eu tenho muito mais medo desse versículo, de estar enquadrado nele, do que do diabo. E o diabo, ele não pode fazer nada que não seja ordenado por Deus. Até na vida do ímpio mesmo. Porque Deus é soberano de toda a criação. Mas aqui está de maneira clara, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, você já sabe, a repetição do ponto de vista, né, do modo de falar do judaísmo significa intimidade. Então a pessoa que está dizendo Senhor, Senhor, está dizendo que tem uma intimidade com Cristo que nunca teve. Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu desafio você. Vamos imaginar, eu creio que foi recentemente que teve um recenseamento, né? Ele acontece, eu acho que de 5 em 5, 10 em 10 anos, não sei como. Quem faz normalmente é um órgão chamado IBGE, né? Então, recenseamento. Imagine se nós fizéssemos prancheta e a gente chegasse para cada evangélico no nosso país e diz, você acredita que você é salvo? Dificilmente alguém vai dizer, não, eu sou evangélico, mas sei que vou morrer, vou para o inferno. Eu acho que de cada 10 milhões, 1 milhão de evangélicos, um diria isso. Ou a pessoa se define como evangélico, ou a pessoa diz que está indo para o inferno. Difícil você ver as duas coisas juntas, né? Sou evangélico e estou indo para o inferno. É quase que impossível alguém admitir isso, né? Com exceção de alguém que teve problemas mentais. Mas, não, a pessoa que se diz evangélica acredita de alguma forma que está caminhando para o céu. Mas como você está caminhando para o céu se você não está no caminho que leva para lá? E tem um caminho que leva para lá? Não é o que Jesus disse? A porta estreita, o caminho apertado leva para a salvação, a porta larga, o caminho espaçoso leva para a destruição, né? Está escrito em tantos textos, né? O próprio Paulo vai falar nas suas cartas, a gente já lê também Apocalipse, determinado tipo de comportamento, determinado tipo de pessoas que vivem na prática de determinadas coisas não herdarão o reino de Deus. O que quer dizer isso? Não vai para o céu. Então a gente se depara com um texto como esse, cristalino, e o mais importante, onde está o texto? O texto está no Sermão do Monte, né? Que seria o sermão mais conhecido de Jesus, de todo o seu ministério. E ele conclui o sermão, aqui a gente está na conclusão, dizendo, está vendo? Todo o pessoal está me ouvindo, multidões me seguindo, né? O movimento evangélico vai crescer, mas assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que entra? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então significa que Deus tem uma vontade para a sua vida e para mim. Se a gente tiver enquadrado nessa vontade, céu. Se a gente não tiver, não tem céu. E se a gente não for para o céu, não dá para ficar aqui na terra também, porque ela vai ser destruída. Então vai para onde? E foram lançados no lago de fogo e enxofre, todo aquele que não teve o seu nome encontrado no livro da vida, lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que está lá no livro do Apocalipse. Juntamente com os demônios, os seus anjos. Por quê? Porque só tem esses dois lugares.
o céu, poucas pessoas irão, o inferno, os demônios e a grande maioria das pessoas, inclusive muitos que se dizem evangélicos. Isso deve assustar a gente. Isso tem que tirar o meu sono. E perder o sono por isso não é ruim, é bom. A hora de perder o sono é agora. A gente vai ter muito tempo para descansar no céu. Isso é modo de dizer, porque no céu a gente não vai precisar descansar, viu? Então, a gente vai ter muito tempo para, entre aspas, relaxar quando a corrida acabar. Mas a hora da gente refletir sobre o caminho é agora. Porque quando acabar o nosso tempo aqui, não tem mais o que falar. No capítulo 16 de Lucas, todos vocês conhecem bastante, já foi falado aqui muitas vezes sobre o rico e Lázaro. E ali não é só por conta do rico e de Lázaro, mas é o texto mais claro de toda a Bíblia a respeito do que acontece depois da morte. Independente do que acontece com Lázaro e com o rico, isso são questões que podemos tratar. Mas o que nós vemos naquele texto de forma muito cristalina é: acabou, acabou. Não dá para fazer mais nada depois que morrer. E ali está claro, mas ainda temos Hebreus 9:27, que cabe ao homem morrer uma única vez e segue seu juízo. Então, a hora da gente refletir é agora. A gente está no tempo de reflexão. Por quê? Porque todo que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Olha que coisa boa. Mais do que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Então, esse texto nos levou, pelo Espírito, a meditarmos em Gálatas. Gálatas nos ajuda a entender o perigo do falso evangelho, como nós já vimos também em Jeremias, em Isaías. Como assim Jeremias? Jeremias chamava o pessoal pedindo os falsos profetas. Nós queremos os falsos profetas. Então, queremos alguém que diga para a gente que a gente tem paz com Deus, mesmo que a gente não tenha. Não é o que acontece na maioria das igrejas. As pessoas vivem vida completamente diferentes do padrão que Deus estipula, e alguém vai lá e diz: tranquilo, todo mundo aqui indo para o céu, porque Deus é um Deus de graça. Mas que graça? Que graça é essa? Então, isso faz parte, irmãos, do que o próprio Senhor Jesus já havia dito, que por se multiplicar a iniquidade, o amor da grande maioria se esfriaria. O apóstolo Paulo vai e diz: olha, Cristo não virá sem que venha antes o anticristo. E o anticristo não surgirá sem que antes aconteça a grande apostasia. Então, está tudo na Bíblia, está tudo escrito. Essas partes elas são muito claras no sentido de você ler e entender. Mas por que a maioria das pessoas vive como se esses textos não estivessem escritos na Bíblia? Porque isso vai de encontro à nossa forma de enxergar a nossa vida. Então, de maneira muito clara, a maioria da gente aqui está preocupado com a próxima refeição. Está preocupado com a vida material 10 vezes mais, e eu estou sendo assim muito otimista. Então, nós aqui estamos preocupados 10 vezes mais com a vida material do que com a espiritual. Não, pastor, eu não estou não. Então você ainda tem um problema mentira que você tem que resolver. Por quê? Porque a vida espiritual, irmãos, ela a gente sempre acha que, ou a gente acha que a gente ainda tem tempo para se retratar, ou a gente pensa que não é tão radical como está escrito aqui. Por isso que algumas pessoas sugerem até que a Bíblia tem que ser atualizada. Não, irmãos, a gente atualiza aquilo que perde a validade. Mas o que não perde a validade não tem que atualizar. Inclusive a Bíblia fala de coisas que nem aconteceram ainda. O que vai atualizar um livro que tem coisa do futuro.
mas o desejo das pessoas de ouvirem coisas diferentes, para terem uma sensação de salvos sem nunca ser. E aí produz esse tipo de ambiente, auto-engano. E é isso que a gente está falando já há alguns encontros. O título tem sido o mesmo, as evidências do auto-engano, porque senão, para que a gente possa se analisar, isso é pessoal. Isso não é para você olhar para o irmão do lado, ainda que você possa, quem sabe, como a gente já viu aqui em Gálatas, ver o seu irmão erro, corrija. Mas a mensagem que a gente tem pregado nos últimos encontros é uma mensagem que nos estimula ao autoexame. Eu preciso primeiro me identificar onde eu estou na caminhada cristã. Eu estou na direção certa ou eu já me desviei nem sei? Então é por isso que aqui a gente lê. Versículo 22, muitos naquele dia, eu vou voltar para cá, se Deus permitir, no futuro próximo, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, mais uma vez, repetição. Repetição quer dizer o quê? Intimidade. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Então, o fato de você conhecer o texto da Bíblia, de você saber o significado correto daquilo, em absoluto, é uma garantia de salvação. Se você não está cumprindo aquilo. E em teu nome não expelimos demônios, quer dizer que você pode até fazer coisas espirituais sem ser espiritual. Há um propósito de Deus. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Pode acontecer? Pode. A gente vê isso acontecendo. Inclusive como juízo de Deus. O povo no Antigo Testamento pediu carne. Estavam enjoados de comer o maná. Deus enviou carne. E depois, quando estava no estômago, antes de descer para o estômago, estava mastigando, estava descendo para o estômago, matou todo mundo. Ele enviou um milagre. Deu-lhes o que pediu e enviou uma enfermidade mortal. Então é perigoso quando a gente começa a medir a nossa comunhão com Deus, usando para isso uma régua que não é a dele, uma balança que não é a dele. Como assim, pastor? Eu acredito que Deus aprova tudo que eu faço, porque tudo na minha vida está dando certo. Eu acredito que Deus aprova o que eu faço, porque tudo na minha vida está dando errado. Não sei. Pastor, mas se está dando certo e está dando errado, não são opostos? Não necessariamente. O sol se põe sobre justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Então, o sofrimento, que é uma demonstração de comunhão com Deus, é o sofrimento segundo Deus, que opera arrependimento. Esse sofrimento é benéfico. Mas as pessoas sofrem pelos mais diversos motivos. A gente tem uma enfermidade, e eu conheço essa enfermidade de perto, chamada depressão. Um monte de gente sofrendo e vai conversar com a pessoa, a última coisa que faz, nem passa pela cabeça da pessoa sofrer por conta do seu pecado. A pessoa está sofrendo, sofre até pelo time de futebol que está perdendo, sofre por uma corrupção, né? Processo de corrupção no país, sofre pelos mais diversos motivos, menos pelo seu pecado que coloca inimizade para com Deus. Então o sofrimento em si diz muita coisa, assim como o fato de estar tudo dando certo. Nesse caso é mais perigoso ainda, porque se está tudo dando certo, a evidência de que você está no caminho errado é muito grande. Né? Por quê? Porque a Bíblia diz que o justo é salvo diante de muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo também a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que a gente tem que usar a régua que Deus nos deu, a sua palavra. Quando lemos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Luz que ilumina o meu caminho, é isso. Quando lemos em Hebreus, né, a tua palavra é uma espada, ela chega lá até a profundeza do nosso ser. Só a palavra de Deus pode nos dizer o que é certo e o que é errado.
Então, dito essas coisas, a título de introdução, vamos agora nos voltar à carta aos Gálatas. Nossa expectativa é que a gente possa concluir essa carta hoje. Nós paramos em Gálatas capítulo 6, versículo 5, se eu não me engano. Gálatas 6:6, foi onde nós paramos na terça-feira. E assim, eu vou passar rápido, porque é uma passagem que todos vocês cumprem desde criancinha, né? Vocês já nasceram sabendo fazer isso. Eu nem preciso falar nada. Amém? Não vi uma presença de Israel inteiro. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas ruins. Está errado na sua Bíblia. A tradução no hebraico, no grego, no aramaico, né? Mas é o que muita gente pensa, né? 12 anos de igreja e a vivência que eu tive foi essa. Participa para o pastor que só as coisas ruins. As coisas boas nem falo, porque vai que ele tem olho gordo. Então, as pessoas, elas têm essa ideia de que vem para a igreja só para dividir problema. Quando é coisa boa, aí não, aí é para mim, né? É aquela mentalidade assim, bem altruísta. O que é meu, o que é de vocês é meu também. Então, o mundo vive dessa forma. Infelizmente, muitas pessoas que estão na igreja continuam no mundo, dentro da igreja, então continuam agindo dessa forma. O que é da igreja é meu, e o que é meu só. Pô, mas como pode isso? É o meu jeito, respeite. Respeito, né? Mas aquele que está sendo instruído, perceba, você está sendo instruído. Nós que ensinamos não temos nem direcionamento de cobrar, pelo contrário, se alguém está fazendo isso, é sinal de que não é um verdadeiro emissário do Senhor, né? Não foi enviado pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor não manda, pelo contrário, Ele ensina que nós não devemos cobrar. Mas isso não exime a responsabilidade de quem está ouvindo. Por quê? Porque o processo na igreja só vale se for por amor. Tanto no meu caso quanto no de vocês. Então, o ensino bíblico só vale se a pessoa que está ensinando for por amor. Se o que eu estiver fazendo aqui essa noite não for por amor a Cristo em primeiro lugar e ao próximo, então eu posso estar tendo a pregação mais, né, correta possível, mas diante de Deus eu estou todo errado. Não fiz por amor, fiz por obrigação, então, ou fiz por interesse, pior ainda. Tem que ser por amor. E a pessoa que vocês que estão sentados se colocarem à disposição de contribuir na obra do Senhor para que haja manutenção dos servos do Senhor, também tem que ser voluntário. Mas agora eu estou sabendo que a vida do pastor empenou toda, então eu vou ver se eu vou ajudar. Não, meu filho, eu sempre empenou. Você não tem que me ajudar porque minha vida está difícil. Não, de jeito nenhum. Isso seria por obrigação ou por necessidade. Então, nós fazemos o que a Bíblia manda. E é isso que Abraão já aprendeu. Já estava aprendendo desde aquela época. Viver por fé e não por vista. Então quer dizer que eu só vou fazer alguma coisa se eu ver que está precisando? Mas se a Bíblia me diz que é para eu fazer dessa forma, mas não estou vendo, então você vive por vista, não por fé. Nos Estados Unidos, inclusive, o pessoal ensina isso. É engraçado se não fosse triste. Eu vi um pastor aqui no Brasil ensinando, né? Porque ele passou muito tempo nos Estados Unidos. E ele ensinando isso. Que lá nos Estados Unidos eles têm um problema muito grande, né? Talvez a gente chegue a ter esse problema, que é que eles têm muito dinheiro. Que problema enorme, né? Alguns podem ter esse problema em silêncio, né? Então, eles têm muito dinheiro. Então, se eles fossem dizimar, a igreja ia ficar com muito dinheiro saindo pelos telhados. Então, eles não dizimam. O que é que eles fazem? Porque o dízimo significa o quê? A 10ª parte de tudo quanto você ganha.
Então, eles não fazem isso. O que eles fazem é o quê? Cálculos. A igreja gasta X. Nós somos uma quantidade de membros Y. Então, vamos dividir o custo anual da igreja. E aí, cada membro tem essa responsabilidade. Me cai condomínio? Ou a igreja? Mas eles fazem assim. Aí você tem a opção, né, de pagar tudo de vez ou de dividir. Quem gosta, né, pode dividir em 12, porque são os 12 meses do ano, né? Então, mas o custo anual é feito lá, inclusive no ano anterior, né? Parece uma obra mesmo, né, de governo, empresarial. Então vamos imaginar, a gente está em 2023, né? Estou dizendo como é feito lá nos Estados Unidos, na grande parte das igrejas lá. Então 2023, qual será o custo que a igreja vai ter em 2024? Então quantos membros tem a igreja? Então vamos dividir isso aqui, cada membro fica responsável por isso aqui. Tudo bem? Tudo bem? Não tem nada a ver. Está tudo errado. A igreja não é empresa. Não, mas todo mundo der, vai sobrar, não vai não. Uma quantidade de gente precisando no mundo, de crente passando por necessidade, de servos de Deus passando por dificuldade, os verdadeiros servos, né? Então, é por isso que muitas pessoas consideram o que está escrito, que elas preferem viver por vista, quando é conveniente, do que por fé. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Então, olha que coisa interessante. Judas fez isso? Judas Iscariotes fez isso? Não. Demas fez isso? Não. Então você já viu que tem, né, um monte de exemplo na Bíblia. Versículo 7. E aí Paulo vai usar a expressão que ele costuma usar nesses casos, né? Casos em que nós somos, pela nossa natureza, inclinados a pensar o contrário do que Deus manda. Como, por exemplo, em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a gente fica pensando, para a gente se enganar, de que aquela má companhia, a gente está com aquela má companhia, não é por causa da nossa carnalidade, é porque a gente quer ganhar aquela pessoa para Jesus. Mentira, Jesus sabe que você está andando com aquela má companhia porque você tem prazer em coisas más. Então, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E aqui Paulo está usando a mesma fórmula, por assim dizer, de falar. Não vos enganeis. Por quê? Porque a gente vai naturalmente se enganar. Então, se a gente não levar muito a sério o que está escrito aqui, a nossa atitude vai ser o quê? Contrário ao que Deus manda. E a gente ainda vai achar que está fazendo a vontade de Deus, né? E a gente vai dizer, não, fulano não precisa de nada. Mas não está escrito aqui que é só se precisar. Está escrito? Não? Eu pensei que tivesse. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Eu quero que você pare aqui. Lá vem o pastor. Hoje é que não conclui mesmo. Toda vez que ele faz isso, ele passa mais tempo no texto que ele vai dar de exemplo do que no texto que a gente está meditando. Que bom você está aprendendo a Bíblia, né? Então vamos abrir lá em Mateus, mas não é no Sermão do Monte, é outra passagem. Mateus capítulo 20. E 2. Amém? Mateus capítulo 22. A Bíblia de vocês tem? Mateus 22? Porque vai que não tem, né? A pessoa diz, pastor, nunca li esse texto. Então, é bom a gente tirar a dúvida. Mateus 22, a partir do versículo 1. De novo entrou Jesus a falar
por parábolas. E por que Jesus falava por parábolas? Para que só entendesse quem deveria entender. Espero que vocês todos entendam. Dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E o que é boda? É o quê? Festa de casamento, exatamente. Por isso que a gente fala bodas de ouro, né? A pessoa faz 50 anos de casado, rapaz. Então uma festa em Israel, né? Então, bodas de prata, 25 anos de casado. Então, tem gente que vai chegar aqui em boda de rubi, 70 anos de casado. Aleluia! Então enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram ir. Preste atenção, ele chamou quem? Ele chamou quem? Perceba, irmãos, sabe o ímpio? Ele é servo de Deus. Não, pastor, não é não. É ímpio. Mas ele foi Deus que criou. Ele deveria estar obedecendo a Deus, mas não está. Por isso ele está em pecado. Por isso a gente chama ele de ímpio. Porque toda criatura tem que louvar o Criador. E quando não faz isso, está em pecado. Fique claro. Ele começou a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Mano, comida! Mas porque esse alimento de Deus a gente enjoa, né? Palavra. O pastor está falando aí, estou achando que o negócio aqui vai demorar. Eu vou mandar logo um zap para a pessoa que está esperando que eu chegue da hora que vai atrasar. Mas guarda minha comida. Ninguém come. Então enviou servos com esta ordem: dizei aos convidados: eu já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Olha, não é o Evangelho? Capítulo 55 de Isaías, já chamaram, vocês estão gastando dinheiro naquilo que não vale a pena. Venham, de graça vocês vão receber. Mas lá também está escrito: buscai enquanto se pode achar, invocai-o. Perceba o mesmo princípio. Isaías pega 700 anos antes da vinda de Cristo. O mesmo princípio que Jesus está ensinando aqui. E ele diz, versículo 5: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo. Campo é fazenda, fazenda mesmo, né? O outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Aí, sabe, até do ponto de vista da lógica humana, o que você ganha maltratando uma pessoa que foi te convidar para uma festa? Do ponto de vista até da lógica humana, sabe, você diz assim: não quero ir, pronto. O que você ganha maltratando uma pessoa dessa? Mas é a inimizade natural que vem de onde? De Caim e Abel, que vem de lá do Éden. Porém, inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Por que Caim matou Abel? Porque ele era do maligno e Abel era de Deus. Não tem explicação. Se você quiser uma explicação humana, você não vai achar. Essa é explicação espiritual. Você está convidando alguém, a pessoa vai dizer: não quero. Maltratar, matar. Mesma coisa que a gente está falando aqui, lá de Gálatas, capítulo 6. Você pode até achar que você não tem que dar nada na igreja para a contribuição da obra, mas assim, se você não ama o que está sendo feito aqui, você está fazendo o que aqui? Para maltratar e matar, até do ponto de vista lógico humano. Por favor. Então, mas acontece. E está escrito que aconteceria. Por isso a gente entende.
o que acontece. Então eles mataram. E por que eles mataram? Porque eles se sentem incomodados. Lembra do que o apóstolo Paulo, né, advertiu a Timóteo? Cuidado, meu filho, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, e como se tivessem comichão nos seus ouvidos, né, eles vão odiar isso e levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Então aqui ele diz, cuidado, eles foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Foi o que eu falei, a nossa probabilidade da gente pensar muito mais na nossa vida material do que na espiritual é enorme. Isso eu estou falando para crente. Por quê? Porque a gente já leu Gálatas e já aprendeu que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. E se não é crente, não tem nem essa luta. É carne com carne. Pronto. Então aqui ele diz, maltrataram e mataram. E o rei? O que o rei fez? Deixou para lá? É o que a maioria das pessoas pensa. Jesus é amor. Ele vai deixar impune a perversidade das pessoas com os seus servos. Vai nada. Lembra que ele falou que se você der um copo de água fria para um servo dele, recebendo como servo dele, não vai ficar sem o galardão? Pois é, o contrário também. Se você maltratar um servo dele, sabendo que é servo dele, você vai ter que se ver com ele. Lembra do que a gente já leu aqui em Hebreus? Minha é a vingança, eu é que retribuirei. Não é a justiça não, é a vingança. Eu é que retribuirei. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus não. Por isso que quando uma pessoa faz algo ruim contra a mim, como servo de Deus, eu não fico com raiva não, eu fico com misericórdia. Porque eu fico imaginando o futuro dessa pessoa, não é nada agradável. O rei ficou irado, enviando as suas tropas. E Deus tem tropas? Ele tem centenas de milhões de anjos. Só para você entender, um anjo só já matava, acabava com tudo. Um anjo matou mais de 185 mil num dia só, não passaram. Matou. Um anjo. Centenas de milhões de anjos. O negócio entendeu. Deu ruim. O rei ficou irado. Você já imaginou Deus irado? É isso que eu não entendo. A maioria das pessoas fica com medo de Satanás irado. Eu queria que Satanás se ire mesmo. Não, mas não faz isso não. Você quer Satanás feliz? É? Porque se ele estiver feliz com sua vida, Deus não está. Não, pastor, eu não quero desagradar nenhum dos dois lados. Eu quero ficar de boa, sabe? De boa não pode, de boa não dá. Eu tenho que escolher um lado. Não me obrigue, eu não quero. Imagine a que ponto a gente chegou. Meu Deus. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou. Sabe, exterminar é o que faz com barata. É o que faz com rato. Exterminador de baratas. Ele vai fazer o quê? Pelo menos ele vai fazer a propaganda que vai acabar com as baratas naquele lugar, né? Exterminador de ratos. Ele promete que vai tirar todos os ratos daquele lugar. Ele vai exterminar aqueles assassinos. E aqui é um assassinato específico. Eles assassinaram quem? Os servos de Deus que foram enviados. Por isso que se você vai evangelizar, se você está fazendo a obra de Cristo e as pessoas te maltratam, tenha compaixão dessas pessoas. Porque o destino delas vai ser algo assombroso. Vai fazer filme de terror parecer história de criança. Exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Você imagina Deus fazendo isso? Pois é, não imagino. E quem foi que incendiou Sodoma e Gomorra? Foi o cão? Não, foi Deus. Ele ainda enviou anjos para tirar Ló e a família. Versículo 8. Então disse aos seus servos:
Irmão, ser servo de Deus é muito bom, maravilhoso, mas tem umas partes assim que a gente tem que ser crente. Deus manda a gente fazer umas coisas assim que dá uma vontade de não fazer. Pastor, eu não entendo sim. Imagine o principal perseguidor da igreja chegando em Damasco com cartas para prender e matar crente. Quem é? Saulo de Tarso. Ele caiu, ficou cego, foi lá para uma casa, passou 3 dias lá. Ananias está aqui de barra. Ananias, servo do Senhor. Em determinado momento aparece o Senhor e diz: Ananias, vai lá ver Saulo. Imagine. Senhor, olha, não sou ninguém para ensinar como o Senhor deve fazer o seu trabalho. Mas Saulo não é fogo se cheire. E o Senhor diz: é o meu vaso escolhido. Senhor, o Senhor precisa escolher melhor seus vasos. Porque Saulo é gente do mal, né? Ele mandou lá. Como foi o caso de Jonas? Vai pregar em Nínive. Para onde, Deus? Olha, Deus, você consegue esse GPS, porque se eu souber que eu estou fazendo lá em Nínive, você não me mandaria para lá. Né? Então a gente tem essa postura, né? Quando Deus dá ordem, eu sempre me questiono isso. Deus fala, o problema não é Deus falar, o problema é a gente querer obedecer o que Ele fala, porque o que Ele fala é claro, né? O problema é a gente se obedecer. Então o rei fez tudo isso e disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E aqui eu tenho que dar uma paradazinha e lembrar para você que essa mesma palavra está em 1 Coríntios 11, quando a gente ceia. Ele diz: olha, examine-se o homem a si mesmo. Veja se você está em posição de ceiar. Né? Então ele continua e diz aqui: não eram dignos. Versículo 9, olha, o verbo é o mesmo que se repete no final: ide. No final ele vai dizer: ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura, né? Então aqui ele diz: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, a quanto encontrares. Encruzilhadas, irmão, não é nada associado a macumba, viu? E a gente tem uma mentalidade um pouco regional, que acha que encruzilhada é o lugar onde se faz despacho de macumba. Não, encruzilhada naquela época era o lugar onde ficavam os pobres. Porque a encruzilhada era... Você sabe o que é encruzilhada, né? Um local onde caminhos se cruzam. Então, se caminhos se cruzam, a probabilidade de alguém passar lá é maior. Então, as pessoas pobres ficavam nesses locais esperando que os passantes vissem e ajudassem, como as pessoas ficavam na porta da cidade, como ficavam na porta do templo, né? Esperando que alguém os ajudasse, uma vez que eles não tinham condição de suprir as suas próprias necessidades. Então, indo para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. O que é isso? A igreja. Na igreja não só tem crente. Na igreja nem todo mundo parece crente que dirá. Agora pode ser que você pareça crente e não seja. O contrário que não pode. Eu sou crente, mas assim eu faço de tudo para não parecer, sabe? Não sei. Aí eu não sei não. Porque você vai ver lobo que se disfarça de ovelha. E qual é o propósito? Pegar as ovelhas e comer. Não é isso mesmo? O lobo é um predador. Mas você nunca vai ver na Bíblia, como forma de evangelismo, você sendo ovelha se disfarça de lobos para ganhar os lobos. Parece que hoje em dia isso é uma forma de evangelismo. Não, eu me disfarço de lobo assim, mas o meu propósito é ganhar os lobos. Isso não é forma de evangelismo não, né? Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Tem a ver muito mais com a natureza do homem, de fazer coisas erradas e querer pelo menos aliviar sua consciência achando que elas são certas, sendo que elas não são. E saindo, aqueles servos reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. A igreja evangélica, não é isso? Uma multidão de pessoas
centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. No nosso país, dezenas de milhões de pessoas se apresentam como evangélicos. Imagina. Pois é. Entrando, porém, o rei, toda vez que você vê a palavra porém, cuidado. Significa que vai acontecer algo. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. O que é veste nupcial? A roupa que se usava no casamento. Que é isso? E perguntou-lhe: amigo, como foi que Judas chamou? Como foi que Jesus chamou Judas Iscariotes quando ele estava chegando com a turma para prender Jesus? Amigo. Amigo é diferente de irmão. Como assim, pastor? Eu sou amigo de todo mundo. Do mundo mesmo, todo mundo. Mas irmão não. Irmão, eu sou daqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Então ele diz: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Talvez essa pessoa fosse, né? A gente diria: me convidaram. Mas estava no convite que tinha que ser com veste nupcial. Você já viu quando você recebe um convite de uma festa, né? Mais chique? Lá diz o traje que você tem que usar. Esporte fino. Aí eu não posso ir, né? Porque a pessoa tem que ser esportista e tem que ser magro. É esporte fino, não dá para mim, né? Se for esporte grosso, eu ainda me identifico. Então, mais esporte fino, traje de gala, né? Traje de... No convite de determinadas festividades, está lá. Em determinados ambientes, você tem que se apresentar, por exemplo, em terno e gravata. No caso de homem, né? Então, está escrito. Aqui é a mesma coisa. O convite pressupunha que essas pessoas soubessem que tipo de roupa eles deveriam usar. Porque isso para nós é extremamente importante, porque é exatamente o que Paulo está falando em Gálatas. Você está preocupado com a circuncisão, eu quero saber a circuncisão do seu coração. Você está preocupado com Israel, eu quero saber se você faz parte da Israel de Deus, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, é importante que a gente se atenha aos detalhes, porque eu gosto dessa frase de Hudson Taylor: uma pequena coisa é uma pequena coisa, mas a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. E por que eu gosto dessa frase? Porque ela é bíblica. Como assim é bíblica, pastor? Foi o Senhor que disse: se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Mas se você não for fiel no pouco, você também não vai ser fiel no muito. Sabe aquele pessoal que diz assim: não, é porque hoje eu tenho muito pouco, quando eu tiver mais, eu vou contribuir. Não vai. Sabe, eu tenho muito pouco tempo, quando eu tiver mais tempo, eu vou me dedicar mais às coisas de Deus. Não vai. Né? Não vai. Por quê? Porque assim, eu acredito muito mais em Deus do que no que você me disse. Né? Entrando, o rei viu. Versículo 12: perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Eu acho interessante, o principal defensor do movimento ateu do mundo inteiro é um inglês, se eu não me engano ele é inglês. E ele estava lá dizendo que numa entrevista com um entrevistador americano muito famoso, que se dizia judeu. E aí esse entrevistador famoso vira-se para ele e diz: vem cá, você está dizendo que não existe Deus, mas vamos supor que Deus existe. Naquele grande dia você se depara com ele. E aí, o que você dirá a ele? Aí ele, com um certo sarcasmo, né, esse cientista, ele diz: eu vou dizer a Deus que não havia evidências científicas para que eu acreditasse nele. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai ficar mudo. Porque na presença de Deus, os demônios estremecem. Você imagina isso? Agora a gente, vermezinho de Jacó, na presença de Deus, vai falar alguma coisa. Jó nem foi para a presença de Deus. Deus só deu, sabe, uma chegadinha de perto. E Jó disse: eu falei, não vou falar mais. Quem vai falar é outro. Eu não falo não.
Deus sabe o que está fazendo, né? Então é importante que a gente entenda que toda essa prepotência do homem diante de Deus, é um monte de gente que na frente dos homens é valente, né? Uma valentia, né? Parece, é igual o cachorro. Você já viu que cachorro? O cachorro que é cachorro mesmo, aqueles cachorros de guarda, você não dá nada por eles. Por exemplo, você vê um pastor alemão, né? Fica quieto, só olhando. Se ele for para cima de você, meu filho, é uma vez só. Aí você vê aqueles cachorros, pinche, sabe o que é pinche? Se você fizer, ele morre do coração. Ele tem problema cardíaco, é sério, essa raça. Então, tem um pinche, tem um pulo, rapaz, são uma valentia. Aí sabe, cadê a fera? Quando você vai olhar, é desse tamanho. Pois é, parece um povo hoje na igreja. É uma valentia. Naquele dia, meu filho, fica todo mundo, ó, pio, fala lá. Emudeceu, ficou mudo. Então ordenou o rei não esperou que ele dissesse nada. Por quê? Porque o rei já sabe tudo. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai-o de pés e mãos. Você está vendo a cena? Não é um expulsar. Não, amarra os pés e as mãos. Inclusive esse é assim que João, eu falo João pela intimidade, em português é João, mas Giovanni fala isso no livro dele. Amarra os pés e as mãos. E ele foi assim que eu vi, que do lado da entrada do céu tinha uma entrada para o inferno. Quase que na conclusão do seu livro Peregrino. Amarrai os pés e as mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ranger de dentes faz referência a alguém que está com medo. Choro faz referência a alguém que está desesperado. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você já levou em consideração essa matemática? Aí eu tenho que te dizer, você é um chamado ou um escolhido? Pastor, é claro que eu sou um escolhido. Então me prove. Se você me provar, prove para você mesmo que você é um escolhido. Agora use os parâmetros de Deus para o seu próprio bem. Imagine que você fez um exame para ver açúcar no seu sangue. E o exame está dizendo lá que o seu açúcar está alto e você já está no estado de pré-diabetes. Se não tiver cuidado, você vai se tornar diabético. Eu não acredito nesse exame. E sai de lá direto para a sorveteria. O fato de você não acreditar no exame não significa que você não vai sofrer as consequências do que está lá. Você sabe que uma pessoa que tem diabetes, se não levar a sério, vai perder o pé, vai perder na mão, vai ficando cego, até que morre. Diabetes é uma doença séria, né? A medicina evoluiu bastante, os remédios também, tudo isso faz parte da providência divina. Uma pessoa que tem diabetes, se ela for, ela seguir as orientações médicas, vai ter uma vida quase que normal. Mas se ela não seguir, vai sofrer as consequências. Eu não acredito nessa doença. A doença não precisa que você acredite nela. Ela está lá. E por que eu estou falando da diabetes? Porque assim, quando você está com o pé machucado, quando você está com o joelho machucado, você não precisa acreditar, você está sentindo ali. E vamos imaginar que você torceu o pé. Então você pisa no chão, dói. Você está sentindo. Mas imagine que você tem uma doença no coração. O médico diz, sua veia está entupida, 95% de entupimento, a probabilidade de você ter um infarto é daqui para ali. Não acredito. E ainda vou comer um sarapaté hoje só para mostrar que você é um mentiroso. Então, normalmente, são essas doenças que matam. Por quê? Porque você não acredita que tem. Aqui é a mesma coisa. Muitos são chamados. A gente pensa o quê? Não, a maioria que está na igreja é tudo salvo. É o quê? Você tem certeza? Então você não está lendo a Bíblia direito. Por isso a necessidade da carta aos Gálatas. Por isso a gente entender e tem que estudar com toda dedicação que isso é um servo aprovado. O servo aprovado ele tem uma única característica: ele manuseia bem a palavra. E perceba, manusear não significa só conhecer.
Porque manusear significa literalmente você ter habilidade de espadachim. Manusear. Palavra de Deus, espada. Então, você tem que saber o que você vai fazer e fazer. Isso é um obreiro aprovado. Ele manuseia bem a palavra de Deus. Então, voltando agora para o nosso texto, Gálatas 6, 7. Né? Não vos enganeis. Ó, já está sabendo? Por que não vos enganeis? Porque a gente vai tentar se enganar. Não precisa de outra pessoa. Tem determinadas heresias que vai ter que ser o falso mestre ensinando a gente. E a gente até paga para o falso mestre ensinar. Lembra? Levantarão mestres segundo as suas próprias concupiscências. Mas tem heresia que a gente nem precisa de ajuda externa. Não precisa do diabo e nem do falso mestre. A gente tem a nossa carne para tentar nos enganar. É isso que está dizendo aqui. Não vos enganeis. Não se zomba de Deus. Sabe quando você diz assim, não, eu sei que eu estou todo desviado, mas em 2024 eu me acerto com Deus. O que é isso? Zombar dele. Toda vez que você se propõe a esse tipo de coisa, você está zombando de Deus. Por quê? Porque como você está dizendo que vai ficar de bem com Deus em 2024? Se você só sobreviveu até agora, 8h50 do dia 1º de dezembro, porque Deus te deu graça. Você está vendo que você está errado? Você tem que se corrigir agora. Se você sai daqui, veja que está errado e não se corrige, isso é zombar dele. É como se você dissesse assim, ó Deus, eu sei que você está com a faca no meu pescoço, mas que nada, isso daí, você nunca vai me fazer nada. É como tem, a gente conversava, as crianças de hoje, né? Que não podem, você não pode dar um tapa, não pode dar uma cintada, porque é crime. Mas se a criança der um tapa na sua cara, não tem problema nenhum. É criança. Mas como assim? Não, pode não. Pai e mãe pode disciplinar, inclusive fisicamente. Ah, não, pode não. Não, o homem está dizendo que não pode, eu não tenho nada a ver com o homem. Agora, se você está batendo no seu filho porque você está com raiva do que ele fez, você está todo errado. A gente não bate com raiva. Deus não açoita porque está com raiva da gente. Ele açoita porque ama. A correção só tem validade se for demonstração de amor. Demonstração de raiva, aí é o ímpio. Mas eu não estou nem aí para o que o homem diz. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz isso aqui. Problema do ECA. ECA, né? Já diz o nome. Estou nem aí. Mas é isso. Tem que, se for fazer, tem que ser da forma de Deus. Né? Senão, não faço. Mas tem gente, às vezes, usando passagens bíblicas como essa, né? Que, corrige, para corrigir o filho quando está com raiva. 2 pecados. Está fazendo errado e ainda está usando o nome de Deus para fazer coisa errada. Então, cuidado. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Então, toda vez que a gente tenta convencer alguém a respeito de algo que eu não sou diante de Deus, isso significa zombar dele. Como assim, pastor? Todos vocês estão lembrados de Atos. Um casal, Ananias e Safira. Eles premeditaram enganar o Espírito Santo? Não, eles nem consideraram o Espírito Santo. Eles queriam enganar a comunidade cristã, eles queriam enganar a Pedro, que estava liderando naquele momento. Mas a resposta de Pedro foi como? Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A ponto de vocês tentarem enganar o Espírito Santo. Vocês, a essa altura, já sabem que o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus Pai, eles são um. E são 3 pessoas distintas. Como é o nome desse mistério? Trindade. Mas eles são um. Mas eles são 3. Pastor, agora fiquei todo confuso. Então quer dizer que você está entendendo. E quando você diz assim, ficou claro.
então não entendeu nada. Então, agora ficou confuso. Então é sinal que entendeu que a Trindade é um mistério. A gente não sabe como Deus, que é um só, ele se apresenta em três pessoas distintas, de maneira que o Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho e não é o Pai, mas eles são um Deus só. Então, você quis mentir ao Espírito Santo, é a mesma coisa que dizer, você quis mentir para Cristo, você quis mentir para Deus. Então aqui está dizendo, de Deus não se zomba. Então toda vez que você se propõe a enganar a igreja, quem é o cabeça da igreja? Cristo. Você está achando que você está me enganando? Não, eu sou um servo, eu só sou uma voz. Quem manda está aqui. Você não está vendo. Mas essa reunião só aconteceu porque ele está aqui. Então é preciso que a gente entenda. Você não precisa fingir ser crente. Você não quer ser crente? Não seja. Mas se você se propõe a isso, você precisa ser. Vou dar um exemplo. A gente sabe que hoje, para que você seja policial, tem vários tipos de polícia, né? Tem a polícia municipal, tem a mais nova, né? Tem a polícia civil, tem a polícia militar, tem a polícia federal. Então, assim, para você tomar como exemplo a polícia militar, que usa uma farda, né? Diferente dos outros que de repente não usam farda. Então, polícia militar, você quer ser um policial militar. Se você pega e compra um tecido da mesma cor e pede para uma costureira fazer uma farda igualzinha a um policial militar, o que é isso? Se você se passa por um policial militar sem ser policial militar, isso é crime. Você vai preso. Não, mas eu quero ser um policial, eu, inclusive, quem vai mandar aqui na rua sou eu. Você fez concurso? E se você fizer concurso e passar, você foi designado para essa área? E você não faz o que você quer, você faz o que mandaram você fazer. Tem uma hierarquia nas forças policiais. Então, o fato de você não é obrigado a fazer o concurso, né? Mas se você fizer o concurso, passar e entrar, você é obrigado a obedecer a quem está lá. Você não é obrigado a estar aqui, mas se você está aqui, você tem que respeitar as normas daqui. Isso é zombar de Deus. É quando você desconsidera esse alerta. Você não precisa se fingir de crente para ninguém. Assuma como o ímpio está assumindo. Você que veio para cá, você viu pessoas bebendo, você viu pessoas se preparando para fazer coisas, né, que a Bíblia condena. E as pessoas fazem isso abertamente. Hoje a gente tem as mídias sociais, onde as pessoas ainda postam essas coisas que são contrárias à ordem divina, sabe? Elas postam isso com alegria, como demonstração, né, de que a vida delas está maravilhosa. Pois é, elas estão sendo mais sinceras do que muitos crentes. Por exemplo, uma pessoa que vem para a igreja chateada, não queria estar aqui. Quem foi que lhe obrigou? É a mesma questão de Ananias e Safira. Vem cá, o campo não era seu? Vocês tinham aquele campo. Quem disse para vocês venderem? Nem precisava vender. E se venderam, estava com dinheiro na mão, quem disse que você tinha que trazer para a igreja? Não, porque você não trouxer, o pessoal está dizendo isso. Não, você que está dizendo que é crente. Se você não é, diga, eu não sou crente. Só gosto de ouvir, eu sou igual a Herodes. Cuidado comigo, que se falar demais eu decapito você. Se identifique como Herodes, né? Gosto de ouvir um sermão, o pastor é engraçado, dá uns gritos, né? Eu acho bonito. Não preciso gastar dinheiro no teatro, né? Não, me divirto aqui mesmo, né? Acho isso uma grande palhaçada. Zombando de Deus. A gente que está indo para o céu, e eu creio que eu estou indo, a gente se alegra com as coisas de Deus. Mas se você não está indo para o céu, você não tem motivo nenhum para se alegrar com as coisas de Deus. Então, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, o que significa semear, irmãos?
plantar. Irmãos, vocês já tentaram plantar uma hortaliça? Eu falo isso porque eu não sei, eu acho que é porque eu sou muito ruim em tudo. Por isso que Deus me separou para pregar. A única coisa que eu faço, e não é que eu faço bem não, é que eu faço assim, do jeito que eu sei que agrada ao Senhor. Não, mas não me agrada, problema seu, eu sei que agrada a Deus. Então, eu faço, é só isso. O resto, irmãos, minha mão não dá para nada. Olha, eu já tentei plantar, eu acho tão bonito quem consegue plantar. Uma pessoa, uma vez ela disse assim, rapaz, eu acho tão bonito plantar um tomate em casa, nascer aquele tomate, plantar um feijãozinho. Olha, aí eu disse, vou fazer uma hortaliça. Meu filho, fui, comprei areia, ele disse que é uma areia especial, não é? Tem uma terra, né? Terra vegetal, parece o nome. Comprei o vasinho, comprei as sementes, fui lá, como é? Não, você pega assim mais ou menos um dedo de fundura, calma, bota a semente, vai. Meu filho, não nasceu nada. Eu falei, rapaz, vai ser ruim assim, viu? Longe, não tá certo, mas é tão bonito. Mas o que tem a ver aqui? Plantar dá trabalho. Vamos imaginar que você tem uma terra, você tem uma casa, um pedaço de terra, você passa 6 meses, 1 ano sem ir lá, você volta lá, o que tem lá? Mato. Aí você diz, quem foi que plantou esse mato? Não autorizei, vou processar. Você vai ter que processar o mundo, porque o mato cresce, não precisa plantar. Mas se você chegar na sua terra e tiver lá jaca, né, laranja, alguém invadiu, está plantando, né? Não brigue não, de repente você até doa a terra para a pessoa, está usando mais do que você, né? Então, mas para nascer algo produtivo, você tem que plantar, e plantar dá trabalho, você tem que regar. Olha o que a gente está vendo aí, tem lugares, está chovendo demais, e aí o que aconteceu? Perdeu a plantação toda. Imagine lá no sul, né? Aqui no Nordeste, onda de calor. Tem lugares que está fazendo um frio enorme. Aí a plantação, perdeu a plantação toda, porque veio uma onda de frio muito grande, congelou, perdeu a plantação. Veio uma seca enorme, perdeu a plantação, não teve água, morreu. Isso é plantar, dá trabalho. A gente vê semear, pensa que semear é a coisa mais fácil do mundo. Semear é a coisa mais difícil, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, diz: uns plantam e outros regam. Porque plantou, agora tem que regar. Não, eu pensei que era só plantar. Não, meu filho, tem que regar. Inclusive com regularidade. Uns plantam e outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então aqui a gente percebe, porque o homem vai semear e isso também ceifará. Ceifará fala de quê? Colheita. Você vai colher exatamente o que você plantou. E o que é zombar? É você achar que pode fazer o mal e colher coisas boas. Vamos imaginar, por exemplo, uma cena: a pessoa se afasta da igreja, se afasta dos ministérios, se afasta de qualquer tipo de serviço, se afasta de contribuir, se afasta de amor, se afasta de tudo, mas Deus tem me abençoado. Aí eu tenho que perguntar: que Deus? Deve ser o Deus deste século. Mas como assim? Pois é, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Cuidado, sei que Deus é que você está achando que está te abençoando, porque o Deus verdadeiro, ele diz para você ficar de olho no que você está plantando. Tem muitas pessoas que falam, que eu acho interessante, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmão, se você for falar desses 3 jovens, você tem que tomar muito cuidado, porque você falar que tem fé parecida com a deles, cuidado, porque você pode ser provado e o estágio de reprovação ser, né, algo assim assustador. O
rei lá, perverso lá, mandou aquecer, perdão, a fornalha 7 vezes mais. Não precisava. A fornalha, do jeito que estava, já queimava. Em minutos, segundos, talvez. Assim, uma demonstração de fúria para eles ficarem com medo. Acenda aí, aumente esse negócio 7 vezes mais. E não adianta. E a resposta deles é a resposta que muitos cristãos não se atêm. Eles não disseram que confiavam que Deus os livraria. Eles não disseram isso não. Eles estavam dispostos a morrer. Ainda que Deus não nos livre, nós não nos prostraremos. Então eles estavam dizendo, é para morrer? Estão morrendo, tranquilo. Você vê, Daniel, na época do exílio, na Babilônia, e Paulo, o viver é Cristo, e o morrer, o mesmo pensamento desses 3 jovens. É por isso que o mesmo Jesus que apareceu a Paulo, apareceu para eles. Pastor, na minha Bíblia diz que Jesus apareceu para eles. Pode não ter dito o nome de Jesus, mas era Jesus. Toda vez que Deus aparece em forma humana, é Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, é o que a Bíblia ensina. Ele é o 4º homem da fornalha. Mas você tem fé para entrar na fornalha? De longe, eita, queimando, sabe? Quando a gente pega uma panela quente, ai meu dedo! Não pega numa panela quente, vai entrar na fornalha. Vai entrar. Então, cuidado, porque isso é zombar de Deus. Dizer que você está disposto a fazer algo que você não vai fazer. Que você já sabe que não faria de jeito nenhum. E você só está dizendo isso como tem gente, eu morro por Jesus, eu vejo o pessoal no Oriente Médio, estou doido para me levar para o Oriente Médio. É o quê? Vou ver uma passagem para você, a gente vai se juntar aqui. Vou uma passagem para você. Vai para um lugar tranquilo lá. Não vou nem me mandar para o Afeganistão. Um lugar tranquilo. Iraque. Amém? Tranquilo? Síria, Líbia. Mais tranquilo, Coreia do Norte, alguém? Coreia do Norte é tranquilo. Então você vai para lá. É o número 1 na lista dos países que perseguem crentes já há muito tempo. Então a gente não tem. A gente diz que tem fé porque o movimento evangélico cresce no Brasil. Por que não precisa ter fé para crescer o movimento evangélico? Tem marcha para Jesus, um monte de trio elétrico, gente parecendo maluco, correndo atrás. Esses dias eu disse para você, era 11 horas da noite, eu estou andando, ouvindo o sermão, e aí tem um monte de gente pulando, eu não estou sabendo que aquilo era o quê? Era uma festa evangélica. Sábado de noite. Um monte de gente pulando, tirando selfie. Puxa, esses dois é o quê? De rock? Não, é evangélico. Dessa forma, meu filho, todo mundo se diz evangélico. Eu quero ver na fornalha. Pastor, mas aqui no Brasil tem fornalha? Claro que tem. Seja crente para você ver. Aí as pessoas vão te odiar. Por que as pessoas ainda não te odeiam? Porque você não é crente. Não, mas já tem muita gente que me odeia. Cuidado, porque se a pessoa te odeia porque você é tão ímpio quanto os ímpios, é ímpio se destruir o ímpio. Ímpio é normalmente assim, né? Mas eu estou falando de um ódio específico, quando nós refletimos o caráter de Cristo. Então, já caminhando para a conclusão, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, e aí eu tenho que fazer essa pergunta para você, como eu faço para mim: o que você tem plantado? Hoje é sexta-feira, o mundo costuma dizer sextou! A gente não tem não, porque sextou, sábado, domingo, todo dia é dia até Cristo voltar, é o único dia, o dia que nós aguardamos a volta do nosso Salvador. Ele diz que você semear. Então, o que você acha que você vai colher amanhã, supondo que você esteja vivo amanhã? Porque até isso é uma suposição. Então, se estivermos vivos amanhã, o que a gente vai colher? O que a gente tem plantado. E o que você plantou hoje, em algum momento você vai colher. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer mais adiante
Olha, não nos cansemos de fazer o bem. E ele vai usar inclusive o mesmo verbo, porque é o seu tempo, e aqui o seu tempo é o tempo de Deus. Ceifaremos, colheremos, se não desistirmos. A ideia é, vamos imaginar que você plantou e você está achando que vai estar demorando a colheita. Aí você para de cuidar do campo. A tendência é o quê? Ervas daninhas, animais virem, se aproximarem, destruírem aquilo ali. E aí você perde tudo que você se esforçou. Então tem que ser até o fim. Pastor, e está onde isso na Bíblia? No sermão escatológico. Aqueles que perseverarem até o fim. Por que Jesus disse até o fim? Porque muita gente, meu filho, aparentemente entra, aparentemente fica um tempo assim, né, firme, e visivelmente se afasta. Somente aquele que perseverar até o fim, Jesus diz, esse quem? Que perseverou até o fim, esse será salvo. E aqueles que a gente achou que estavam perseverando, mas chegou uma época, pararam de perseverar, não, nunca foram salvos, não é que foi salvo aquele Deus. Parecia que, mas não era. Então aqui ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós vivemos em um mundo que nos estimula, nos incentiva a nos preocuparmos mais com os fins do que com os meios. Inclusive é a filosofia de muitos. Os fins justificam os meios, não segundo Cristo. É o começo e o meio que vai determinar o fim. Então, nós queremos uma igreja lotada. Você, né? Eu não. O que eu desejo de todo o coração é que todos que o Senhor traga possam ser cheios do Espírito Santo. Então, nós vivemos em um mundo onde as pessoas costumam fazer metas. Eu não digo que você não planeje, mas cuidado, porque você não tem nenhuma ingerência no dia de amanhã. Nada. Absolutamente nada. Tem gente que já está com 2024 planejado. E vai morrer antes da virada do ano. Nem sabe. Cuidado, irmãos, porque você vai colher o que você plantou. E aqui eu preciso que, sem pressa, né? O texto que a gente até fez menção, eu convido vocês a abrirem comigo, mais uma vez. O meu intuito aqui nessa noite não é expor esse texto, mas mostrar o que eu quero para vocês sobre o plantio e a colheita. Esse texto é bastante conhecido, é o texto de Lucas 16. E antes que você se identifique com Lázaro, cuidado, eu já dei o exemplo de Sadraque, Misaque e Abednego. Se você se identificar com Lázaro, prepare-se para as enfermidades, elas virão. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Ora, havia um certo homem rico. É interessante como Jesus introduz, né, a passagem. Havia um certo homem rico. Hoje, quantas pessoas ricas você viu no Facebook, nas mídias, na televisão? Um monte. Certo homem, pode ser certa mulher, né? Dependendo de gênero. Certo homem rico, que se vestia, e aqui o rico, né? Porque tem rico que quer se disfarçar de pobre, para enganar, né? Algumas pessoas, Deus não engana. Esse rico que se disfarça de pobre ainda é mais tolo. Por quê? Porque não vai usufruir de nada, né? O fato dele se disfarçar de pobre não garante nada no porvir para ele. Pelo contrário, só é uma demonstração que a avareza dele é acima do natural. O homem já é naturalmente avarento, mas tem algumas pessoas que conseguem ir além, né? Então, é alguém que tem muito dinheiro, mas finge não ter, né? Tem esse tipo de gente também, né?
Mas na época de Jesus aqui, esse homem rico, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. É uma demonstração de que ele era muito rico. Só se vestia assim quem era muito rico. E que todos os dias, prestou atenção? A semana tem quantos dias? 7 dias. Quantos dias esse homem se regalava? Todos os dias, 7 dias, 365 dias por ano. E se o ano fosse bissexto, pastor? Não tinha risco do ano ser bissexto, porque naquela época o ano tinha 360 dias. Né? Depois é que veio uma mudança no calendário. Então, vamos lá. Todos os dias, ele fazia o quê? Ele se regalava. O que é se regalar? É ir até o limite do prazer. Sabe? Então, ele planejava os detalhes daquilo que satisfaria ele. Do alimento, do tecido. Eu quero dormir em colchões, né? Não tinha colchão naquela época, eu quero dormir em uma cama assim, quero dormir num lençol de seda, quero fazer assim, quero alguém me abanando, quero uma luz nem muito clara. Então, ele se regalar é ir ao limite do prazer. A gente tem muito, né, disso hoje em dia, porque facilita muito para quem é espiritual ver pelas mídias sociais, né? Então, um exemplo clássico desse rico aqui, que nem é tão rico assim, porque rico é o que comprou ele para o time lá da Arábia Saudita. Mas vamos supor que Neymar fosse rico, né? Ele não tinha um lago na casa dele, que absurdo, né? Pois é, aí ele mandou fazer um lago artificial. Tudo bem que ele mexeu com a natureza e fez um monte de coisa errada, né? Mas quem liga, ele tem dinheiro. Então na casa dele ele tem um lago artificial. E aí, para aqueles que seguem ele, né? Ele passou, eu não vi não, só soube. Ele fez um sobrevoo de helicóptero mostrando nas mídias sociais como ficou bonita a reforma que ele fez numa chácara aí no terreno dele, com esse lago artificial, né? Então, se regalar isso, aí é o limite. Eu estou com vontade de comer uvas. Vai ali no mercado. Não, você não me entendeu. Eu quero comer uvas da Itália. Porque eu soube que lá tem as melhores uvas do mundo. Não, vai ficar difícil. Para mim não tem nada difícil. Mande agora um avião trazer uvas da Itália para mim. E mande o piloto o mais rápido possível. Aí um piloto pega um jatinho, vai na Itália, compra lá umas 2 caixas de uva e traz. Por quê? Porque a pessoa quer amanhã de manhã tomar café da manhã com uvas. E essas uvas têm que ser da Itália, são as melhores. Você acha que não tem gente assim? Eu digo para você que tem. Você acha que aqueles sheiks trilionários lá do Oriente Médio vivem como? De uma forma que você nem imagina, que até imaginar assusta. Né? Tem gente assim. Jesus usa um exemplo que nos nossos dias tem se multiplicado. Regaladamente, esplendidamente. Então isso não se aplica para mim? Claro que se aplica. Por exemplo, você sentou na cadeira, não sentou? Não estou vendo ninguém em pé com exceção de mim. Você sentou na cadeira da forma mais confortável possível? Claro que não, já vejo pessoas dormindo. Está tão confortável que ainda deu para dormir. Né? Então, você está se regalando. Rapaz, até na cadeira. Não posso nem sentar confortável, porque esse pastor já vem ficar de olho em mim. De olho em mim. Né? Passei um português assim, bem bonito, rebuscado. Né? Então, a gente sempre vai escolher algo que seja o quê? E não é problema. O problema é quando você desconsidera o que Deus quer para você. Então, eu vou comer isso. Você sabe se Deus quer que você coma? É claro que Deus quer que eu coma. Quem te disse? Eu vou dormir tal hora. Você sabe se é essa hora que Deus quer que você durma? Você sabe se é isso que Deus quer que você faça? Você é servo. Então, o que significa, no nosso contexto, viver regaladamente? É quando você se declara senhor da sua própria vida. Então, você se regala de que forma? Fazendo somente aquilo que você se propõe a fazer no limite daquilo que te dá prazer. Não adianta, não vou comer. Se para eu viver eu tiver que comer salada, eu prefiro morrer. Né? Por quê? Porque o que me dá prazer é McDonald's.
O que me dá prazer é hambúrguer. O que me dá prazer é chocolate. É isso que me dá. Não vou fazer nada que não me dê prazer. Perceba, não é a questão do dinheiro. É a questão de você viver movido por aquilo que te dá prazer. Aqui, no caso do rico, fica mais fácil da gente ver, né? Mas no nosso caso, também está lá. A nossa predisposição a fazer somente aquilo que nos faz sentir um prazer momentâneo. E por que eu usei a expressão prazer momentâneo? Por quê? Porque ser cristão também é prazeroso. Mas é um prazer eterno. E um prazer difícil de ser obtido no sentido de que você só vai sentir se você buscar de todo o coração. Então aqui, para a gente continuar, preciso concluir. Vocês têm mais o que fazer, porque ficar na igreja aprendendo a palavra de Deus, não é, gente? Pensei que alguém ia dizer um amém, assim, divertidamente. Mas vocês estão de olho. Não, pastor, eu estou dormindo mesmo. Pode falar, né? Está meninando. Então vamos lá. Havia também um certo mendigo. Não mendigo. Ninguém aqui é mendigo. Ninguém. Mendigo, quem é? É aquela pessoa que vive na rua. E até no Brasil é difícil encontrar alguém. Não, pastor, eu vejo muitas pessoas na rua. A maioria dos moradores de rua são usuários de droga. Por isso estão na rua. O pastor já fala isso. Quando eu tive 10 anos de experiência no CAC, para dizer o que eu estou dizendo. Antes do CAC eu não entendia muito. Então hoje eu falo com propriedade. A maioria dessas pessoas, se você tiver disposição para conversar com elas têm casa para voltar, tem família que você receberia de braços abertos, mas eles optam por viver na rua, porque inclusive essas pessoas que vivem na rua, muitas delas têm benefícios do governo. Só você ter ideia. Né? Então aqui a coisa de Lázaro é totalmente diferente do que a gente vê no cenário aqui. E você dá R$5 para uma pessoa e ela vai direto para a boca comprar droga. Né? Então, cuidado, quando você se propõe a ajudar alguém, comece orando. Se sua ajuda não começou com oração, não é ajuda. Quem disse essa frase? Ele, mas ela é bíblica, viu? Pode ler na Bíblia, você vai achar. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Jazia o quê? Jazer significava o seguinte: ele estava quase morto, ele estava esperando só o dia de matar, de morrer, de dar o último suspiro. Muito parecido com o que a gente ouve daquela viúva na época de Elias. A gente vai comer aqui a última refeição e depois ficar esperando ver quanto tempo meu organismo aguenta sem comida, até eu e meu filho a gente morrer. Não tem mais fonte de alimento, seca chegou, vamos esperar morrer nessa última refeição. Então jazer quer dizer, a morte está na porta dessa pessoa, né? Como um morto ali, à porta daquele. Então havia uma relação do rico com Lázaro. Como assim, pastor? Lázaro estava na porta do rico, mas muitas vezes nós somos invisíveis para os ricos, sabe? Quando a pessoa passa e nem te vê, às vezes não te viu mesmo, porque você é insignificante. Quem é você diante desses milionários aí? Literalmente, você não é ninguém, né? Você não faz parte da equação. Você é desconsiderado nas escolhas, né? Então, as pessoas que normalmente estão debaixo da graça de Deus, elas para o mundo são desprezíveis. Está escrito em 1 de Coríntios. Então aqui ele vai dizer, ele desejava, a palavra desejo, que eu falei para vocês, Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele desejava comer resto de comida. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Eu não sei se você percebeu. Ele desejava. Se ele desejava, significava o quê? Que ninguém dava. A gente não deseja o que tem, a gente deseja o que não tem. Quando a gente tem, a gente para de desejar. Por quê? Porque a gente já tem. Quem anda não deseja andar. Por quê? Porque já anda. Quem fala não deseja falar, porque já fala.
Você já viu alguém dormindo que está desejando dormir? Não, já está dormindo, né? Então, o desejo é na falta, né? A própria palavra no grego pressupõe isso, né? E aqui ele diz, ele desejava. E quem é que vinha? Os cães. Lamber as úlceras, era o cachorrinho. Não, aqui lamber a úlcera é aumentar a dor. Alguém aqui é da época do metiolate? Ou só eu que sou velho? Né? Tá vendo? Então quando a gente se arranhava, fazia bobagem, papai e mamãe, né, vinha, passava metiolate e fazia assim. Mas aquele sopro e nada. O sopro era mais, né, emocional, para a gente se sentir cuidado. Ó, mamãe não quer que você sofra. No meu caso era mamãe não quer que você sofra, mas tem que limpar, e é metiolate, né? E era um ardido, né, que você não sabia se era melhor ficar sem limpeza, infeccionar e ir para o hospital depois, ou aquele ardido. Com certeza o ardido era melhor, mas na nossa mentalidade, né? Então a ideia de lamber é isso. Ou você não sabia que a saliva, ela é usada também para fazer asepsia, animais fazem a sua asepsia dessa forma, né? Então a ideia aqui não é que os cães gostavam de Lázaro, não. A ideia aqui é que a presença desses cães intensificava e rivalizava. Porque, entenda, jogar o resto de comida, os cães também vão querer. Exatamente. E prejudicavam ainda mais o sofrimento dele. Então, a ideia aqui é um sofrimento ainda maior. Porque o que tem gente, está vendo? Então, se você é amigo de cachorrinho, você é igual a Lázaro. Não entendeu nada da Bíblia. Porque na Bíblia, principalmente aqui no contexto do Novo Testamento, cães é sempre uma ideia de animais violentos, agressivos, né? Não se tinha ideia de pet que a gente tem hoje, aquele cachorrinho bonitinho, tomar banho, botar lacinho, né? Cuidado com esse tipo de visão, que não é bíblica. Não que você não cuide do seu cachorro, não. Em nome de Jesus, para dizer que eu estou mandando matar o cachorro aí, Deus me livre, viu? Eu estou explicando a Bíblia, por favor. Você tem o seu cachorro, vou arrumar na rua, o pastor aí não obedece nada. Mas nessa parte, vou chumei na rua, o cachorro custa 200 mil reais. E se eu vou somar banho, a ração de 10 mil reais, não sei o quê, 200 mil reais só de cachorro comer, eu vou arrumar na rua e vou dizer que foi o pastor que mandou. Olha. Irmão, já estou com problema suficiente. Não estou mandando jogar cachorro nenhum fora. Eu estou dizendo que a visão que se tinha de animais, principalmente o cachorro, naquela época, era diferente da visão que as pessoas têm hoje de cachorro. Deu para entender? Ah, que chato, eu não posso mais arrumar na rua. Eu ainda queria botar na conta do pastor. Não, essa não vai poder, né? Quem sabe outra. Então aqui ele diz: aconteceu que eles viam lamber as úlceras. Você sabe o que é úlcera? Sei, pastor, aquilo que dá na barriga. Não, não é isso não. Na Bíblia, úlcera significa feridas expostas e purulentas. O que é algo purulento? É algo que está produzindo pus. É, pastor, porque com nojinho. Pior do que nojinho é a pessoa ter isso, né? Então, era isso que Lázaro tinha. Aconteceu morrer o mendigo. Quem morreu primeiro? O mendigo, é o normal, né? E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. É isso que ninguém esperava. Precisava vir uma comitiva de anjos? Não, nem precisava. Só acordar no céu já é maravilha, né? Mas a ideia aqui é isso mesmo. A ideia de algo inesperado. Morreu também o rico e foi sepultado. O irmão Paulinho fez o enterro, né? Chegou lá um monte de coroa de flores, o caixão era um negócio tão caro que teve que vir em carro forte, né? E policiais ao redor do cemitério Campo Santo, porque uma multidão querendo ver o enterro dessa pessoa. Já viu o enterro de personalidade como é? Tem até que fazer uma espécie, né, de tratamento no corpo, né, que é para poder não se deteriorar tão rápido, para as pessoas se despedirem do louco, né? E quando morre um Lázaro? Nem enterrar em terra, sabe? Indigente? Indigente, nem sei quem é, né? Mas Deus sabe. Você de fato é o que Lázaro diz. O nome Lázaro significa amigo de Deus, né? Ele está debaixo do favor de Deus. No inferno, é isso que eu queria mostrar para vocês. Morreu,
céu e inferno. Lázaro morreu e foi levado para onde? Para o céu. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. A ideia de Abraão é uma tipologia de Cristo, né? Na pessoa de Abraão, nós deveríamos enxergar uma evidência da obra de Cristo, por assim dizer. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Você imagina, irmão? Ele não está pedindo um copo de água, ele está pedindo que molhe a ponta do dedo. E ele diz aqui: molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Você sabe que tem gente que está assim agora, né? E não tem amanhã aqui, como não tem ontem. Só tem ontem e amanhã para mim e para você, que estamos aqui no mundo que se deteriora a cada dia. Mas no estado do porvir não tem amanhã nem ontem, mas é um tempo que não muda, que não tem mudança. Por isso que lá em Apocalipse diz: não haverá choro, nem dor. A ideia é imutabilidade em relação a qualquer mudança física, né? Então não tem mais contagem de tempo, sofrimento perpétuo. E ele continua e diz: olhe, Abraão respondeu, e a gente vai concluir aqui: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, plantio e colheita. O que é que você plantou? É o que você vai colher. Esse homem plantou o que a gente chamaria de egoísmo. Esse homem plantou o viver para si, né? O egocentrismo. A preocupação e ocupação dele é uma satisfação do seu próprio umbigo. Paulo, inclusive, fala sobre esses crentes que eram inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles era o próprio vento. Eles viviam unicamente para a satisfação dos seus deleites. Então ele diz: olhe, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Eu acho interessante que tem muita gente que se relaciona, que se identifica como cristão e que diz assim: não, eu estou vivendo dessa forma porque eu mereço. Fulano não está vivendo como eu estou vivendo porque não merece, não quer nada, não trabalha, não sei o que. Então você não entendeu o significado da palavra graça. Então você não pode dizer que Deus é soberano. Porque, tem até um cachorrinho que alimentar, eu fui falar de Lázaro, né? Então, aqui ele está dizendo, Lázaro igualmente recebeu os males. É isso que Jesus diz para todo aquele que se diz discípulo dele. Renuncie a quase tudo, a algumas coisas. Irmão, a gente não está renunciando 10% do ganho, que nem é nosso, né? Porque o dízimo não é dar, o dízimo é devolver. Já começa aí, mas aí outra coisa, para falar em outro momento, quem sabe. Mas a ideia é que a gente não quer renunciar a nada, pelo contrário, a gente veio para a igreja para Deus nos, entre aspas, abençoar, para a gente ter mais do que a gente tem hoje. Não é ou não é? Sabe, eu ganho X, mas se eu ganhar 2X, a minha vida fica melhor. Deus, manda 2X aí para mim. Eu ganho X, rapaz, se eu ganhar 5X, rapaz, 5X é melhor que 2X. Então se é para pedir, eu peço logo. Então eu vou pedir logo 10. Deus, se eu ganhar 10X, rapaz, aí eu fico fiel. Fica não. Fico, não estou dizendo que eu fico. Fica não. Se você for fiel, não for fiel um pouco, você não vai ser fiel não. Pelo contrário, a sua infidelidade vai ficar ainda mais evidente. Então aqui ele vai dizer, olha, cuidado, porque Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. Lembra-se que Jesus disse, bem-aventurado os que choram, mas não é qualquer choro. Bem-aventurados os que choram por amor a Cristo.
Bem-aventurados que choram por sofrer por amor a Cristo, por sofrer pela palavra de Deus, por sofrer em luta com a sua própria carne. Isso, essa é a bem-aventurança, serão consolados. E o consolo é esse aqui. Por isso que quando uma pessoa diz, eu não quero ser honrado, a única honra que o cristão almeja, naquele grande dia ouvir, vinde bendito de meu Pai. Não tem nada além disso que o cristão deseja. Porém, ele está consolado, tu em tormentos. E aqui, plantio e colheita. E o que seria zombar de Deus? Quando você pensa que algo diferente pode acontecer com você. Não, eu não estou vivendo desse jeito. Pelo contrário, pastor, eu acho que minha vida é muito mais parecida com a do rico. Mude isso. Como? Todo que confessa e deixa. Sabe, um rico foi até Jesus. E Jesus, identificando que aquele homem estava enganado acerca de si mesmo, ele disse: olhe, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. E aquele jovem, ou aquele homem, foi embora rico, mas infeliz. Olha que coisa. Ele foi embora triste, por quê? Porque ele era riquíssimo. Não queria se desfazer de nenhum dos seus bens. A ideia ali não foi que Jesus estava dizendo, saia o seu dinheiro. Não, a ideia de Jesus era mostrar que aquela pessoa que se achava crente, nunca tinha sido crente nenhum do segundo da vida. Ele vivia somente de aparência, como a grande maioria dos que se apresentam como evangélicos. Por isso que a gente vive num movimento evangélico que tem escândalos em cima de escândalos. Isso diminui? Não, só aumenta. Porque uma pessoa que sabe que os líderes fazem coisas abomináveis continuam em determinados lugares, porque elas querem aquelas coisas tanto quanto os líderes. Uma pessoa que está numa igreja que incentiva a prosperidade material, ela deseja a prosperidade material como fonte de lucro. É porque ela acredita que se ela tiver mais do ponto de vista financeiro, ela vai ser mais feliz. A gente sabe que não. Não, a gente não sabe que não. A nossa natureza tenta nos enganar todos os dias. Você acordou hoje de manhã e sua carne nem precisou dormir. Quando você acordou, ela já estava do seu lado dizendo um monte de coisa para você fazer, de maneira que você, com a mente tão ocupada, não tivesse tempo para pensar e buscar Deus. Foi assim que Faraó fez. O povo está querendo adorar a Deus, então bota para trabalhar 2 vezes mais. É preciso que a gente tenha cuidado, irmãos. O auto-engano é real. O auto-engano tem levado multidões de professos evangélicos para o inferno todos os dias. Essas pessoas acreditam que estão indo para o céu, mas não estão. Mas elas acreditam, por quê? Porque não levam a Bíblia a sério. Não dão a Deus a honra e a glória que dizem dar. Pergunta para um crente, você dá honra a Deus? Claro. Aí você vai e fica 24 horas do lado da pessoa. Só dá honra a Deus em que hora? Quando eu acordo, eu me beijo. Eu digo assim, Deus abençoa o meu dia. Quando eu durmo, eu digo, Deus, obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Ó, como eu honro. Eu sou muito honrador de Deus. Né? Então, é assim que as pessoas se veem. Não, é porque eu vou andando. Olha, irmãos, eu fiz uma experiência hoje assustadora. Porque eu vivo meio assim, me afastando dessas coisas, né? Mas eu falei, não, hoje eu vou ouvir louvores evangélicos atuais. Aí eu botei louvores evangélicos atuais. Eu só aguentei 30 minutos, ali deu pra mim. Eu queria gritar, sair correndo, porque é muita heresia junta. Sabe, você vai ouvir uma música que se diz evangélica hoje, não é possível, esse povo não leu a Bíblia. Ou se leu, disse, vou escrever o contrário que está escrito lá, de propósito. Porque eu quero que Deus fique o mais, indignado possível comigo.
Vou dar só um exemplo, esse exemplo é antigo, porque essas músicas novas, graças a Deus, né, eu nem consigo aprender, mas eu sou da época, né, comecei a engatinhar e comecei no falso evangelho, Deus me tira de lá, pela graça, e lá eu ouvia coisas como: quem te viu passando pela prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Mas vem cá, a pessoa não se arrepende pelo pecado, não. Ela vai se arrepender por ver você na bênção. Não é possível que o povo canta isso. Canta e canta chorando. Eu cantava chorando. E eu ficava imaginando, sabe aquela pessoa que me ajudou? Vou pisar na cabeça da serpente. Eu pensava no ímpio, ele dizia: aquele ímpio vai ver, eu passando de carro importado, aquele ímpio vai ver, Deus vai me honrar, né? E eu ouvia a gente me estimulando. Quando ver você na bênção, vai se arrepender. Você vai estar na plateia. Não, você vai estar no palco e ele na plateia. Ó, quem é o centro de tudo? Não é Cristo, não? Não, não atrapalhe minha música. Aí depois veio outro louvor que eu também chorei, viu? Remove a minha pedra. Mas na Bíblia não está dizendo que foi Jesus, diz assim: remova a pedra, e Jesus chama Lázaro, não é assim? E por que a gente tem uma tendência a escrever e cantar coisas que não são bíblicas? Talvez para você seja uma bobagem, para você. Como também pode ter sido uma bobagem para Eva dar uma mordida numa fruta que Deus tinha proibido. Mas condenou toda a raça humana. Uma mordida. Ao que se sabe, nem comeu a fruta inteira. Foi só uma mordida mesmo. Então, cuidado. A gente vive num momento onde é um perigo assustador a companhia de pseudos evangélicos. O que é pseudo evangélico, pastor? Alguém que parece ser, mas não é. Então temos que ter muito cuidado, mas só vai ter cuidado com aquele que valoriza. Se você não valoriza o que Cristo te deu, você nunca vai ter cuidado do que Ele te deu. Por isso a Bíblia chama essas pessoas, que não é você, em nome de Jesus, de porcos. O que é um porco? Se você pegar um porco e dentro do chiqueiro você bota um monte de pérolas preciosas, o porco vai ter cuidado para não pisar? Por que não? Porque ele não sabe que aquilo é uma pedra preciosa. Então, quando uma pessoa vem para a igreja e diz: eu sei que Cristo assim me leva para o céu, mas assim, quer dizer que Ele não vai me dar nada a mais? Como é? Você não entendeu, então? Então, é isso que Paulo está escrevendo, porque o falso evangelho, ele vem com essa ideia de que a salvação, ela é só a cereja do bolo, sabe? Jesus vai te dar uma vida maravilhosa aqui na terra, tudo de bom, aleluia, glória a Deus. Você vai ter a vida do rico e a salvação de Lázaro. Olha que coisa linda. Quem não queria um negócio desse? Por isso que é tão fácil para os falsos mestres. É só ele dizer isso: é a vida do rico e a salvação de Lázaro. Quem quer, eu aceito esse Jesus. Pode me levar para a viagem? Como que você quer levar para a viagem? Porque tem mais 5 pessoas em casa, não vieram hoje, estão tudo ocupadas, sabe? Uma foi para o seu campo, a outra foi não sei aonde, tem mais o que fazer. Mas eu sei que se eu chegar lá e disser que tem um Jesus que propõe para você a vida do rico e a salvação de Lázaro, vai querer na hora, porque é o mesmo espírito que o meu. Pastor, isso não tem na Bíblia? Tem sim. O rico está preocupado com os irmãos. Por quê? Porque sabia que os irmãos pensavam igualzinho a ele. Então, cuidado. O auto-engano é real. E talvez ele tenha te pego e você nem sentiu. Cuidado. Examine se o homem é uma ordenança, não é uma sugestão. Ó Deus, nos ajuda a enxergar o que precisamos ver, a ouvir o que precisamos aprender, Senhor. E
que haja um crescimento espiritual e uma evidência cada vez maior de que somos teus e de que o Senhor é o nosso Deus e Pai. Ó Senhor, livra-nos de todo engano, principalmente, como temos aprendido aqui, do auto-engano, para que não nos vejamos surpreendidos naquele grande dia, acreditando que entraremos na morada que nos foi preparada, quando na verdade não nos foi preparada morada nenhuma, porque não vivemos da maneira como o Senhor disse que deveríamos viver. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua graça. A Tua graça, Senhor, que juntamente com a salvação produz em nós também a santificação. Livra-nos de toda falsa promessa que age conjuntamente com a nossa carne, tentando nos iludir de que colheremos coisas que não plantamos e plantaremos coisas que não colheremos. Ó Deus, nos livra desse tipo de engano e nos ajuda a ter toda a cautela necessária com o nosso andar diário. E venhamos a aprender, Senhor, a orar e vigiar sem cessar, pois essa é a única forma que o Senhor passou aos teus eleitos para que eles não caíssem. E muitas vezes nós não temos dado atenção e costumamos nos autodesculpar com frases como: o Senhor há de me suster, o Senhor há de me livrar, quando na verdade nós estamos abertamente vivendo em oposição às tuas ordenanças. Ó Deus, livra-nos de tal estado de apostasia e que possamos viver com a alegria que vem da salvação, e possamos viver debaixo desse entendimento tão claro na vida dos eleitos, que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. Ó Deus, livra-nos de todos os projetos que muitas vezes temos nutrido e temos colocado toda a nossa força e vigor de maneira obstinada, e que o Senhor não somente desaprova, como vai de encontro a tudo quanto o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Ajuda-nos a ver, Senhor, claramente a Tua vontade, boa, perfeita e agradável para nós. E que nós não venhamos a tomar a forma do mundo, Senhor, mas que pelo contrário, cada um de nós saia daqui essa noite mais parecidos com Cristo que quando entramos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Saia daqui gritando no seu interior: Deus é muito bom. Deus abençoe a todos. Aleluia! O aleluia final é para aquele que estava dormindo acordar, né? Terminou.